Fala galera, meu nome é Candioto e o Lira me mandou aqui para eu ensinar para vocês sobre listas no Python, tá? Ele falou, Daniel, vai lá, ensina listas no Python, mas aproveita e deixa para eles esse presentinho aqui. Tá lá embaixo, tá na descrição, o mini curso de Python para você, tá? Gratuito, de graça, só ir lá, corre lá e pega, tá? Aproveita e na subida já dá uma curtida. Outra coisa que tá aqui lá para vocês também, ó, se você quiser, esse documento aqui, ó, que eu tô usando, todo detalhado sobre listas, você também vai estar lá na descrição para você. É o presente, meu presente para você, para o Lira me trazer aqui mais vezes para dar aula para você, beleza? Então, se curtiu, vai lá, pega, já deixa o like, já subscreve, sei lá, essas coisas todas aí do YouTube que vocês sabem como é, beleza? Show de bola! Vamos começar! Beleza, galera? Então, o que é a tal da lista no Python? Tá? A lista do Python é uma das coisas mais iniciais quando você começa a aprender Python. É por isso que a gente trouxe aqui no canal. Então ela é onde você vai conseguir acumular vários itens de uma coisa. Sem pensar em programação. Lembra quando você ia no mercado fazer uma compra que sua mãe pediu para você? Sua mãe, seu pai, sua avó, alguém pediu para você. Você ia lá, pegava aquela sua folhinha de caderno rasgada, né? E listava, eu quero banana, quero maçã, quero laranja, quero sal, quero tudo isso. Ela te dava aquela listinha, você ia lá no mercado e comprava, beleza? Então, aqui é exatamente a mesma coisa. A lista no Python, ela é uma lista de coisas. É uma lista de coisas que a gente consegue trabalhar com essas coisas, tá? E a gente vai usar isso para análise de dados, a gente vai usar isso para poder usar com o Selenium, que é como a gente faz integração com a web. A gente vai usar isso para várias coisas. Então, é a base da base mesmo do Python, a gente entender. Beleza? Então vamos lá. Então vamos começar. Como que eu entendo o que é uma lista? Como é que eu sei que é uma lista? Como é que é uma lista, uma folha? Você falou uma folha de papel. Vai ver uma folha de papel aqui? Não, óbvio que não. Mas aqui é o seguinte, você vai usar esse sinalzinho de colchetes. Colchetes, tá? Então, sempre que você vê esse colchete, significa que a gente está falando de uma lista. Só que essa lista por si só, ela precisa estar em algum lugar, tá? Ela precisa estar armazenada em algum lugar. Então, a gente vai ter que criar isso que a gente chama de variável, tá? E essa aqui é uma variável lista, underline compras, que é exatamente o meu exemplo aí ruim da minha mãe, que a gente falou. Então, eu vou pegar aqui, ó, banana, maçã, sempre tem que usar as aspas, porque as aspas, quando a gente está falando com texto, a gente está dizendo para ele que é um texto, e maçã e laranja, tá? Bem simplesinho. Não se preocupa ainda se é aplicável no seu trabalho ou não. A gente vai chegar lá. Primeiro, entende o conceito. Vamos lá. Lista de compras. A gente teve 3 itens, que é a banana, a maçã e a laranja. Beleza. Se eu mandar esse print, que é como se fosse imprimir, é como se eu estivesse imprimindo essa informação, lista underline compras, ele vai retornar para mim um valor, tá? Banana, maçã e laranja. Beleza. Mas para que serve eu ter uma lista se eu não consigo... Como é que eu uso isso? Como é que eu uso essa lista? Lá no mercado eu pegava a minha lista, olhava assim e falava, beleza, agora é a banana. Então eu ia lá e pegava a banana. Eu ia lá, maçã. Eu ia lá, pegava a maçã. Aqui é a mesma coisa, a gente precisa acessar essa informação. E essa informação a gente vai acessar através da posição que a gente tem a informação. Então, por exemplo, eu quero pegar na minha lista de compras, então eu vou botar aqui lista underline compras, tá? A posição, e aí a posição eu vou botar dentro do colchetes, tá? A posição de número 1, porque eu quero o primeiro, né? Então, vou pegar a primeira posição. E vou botar isso dentro de um print, porque eu quero printar, eu quero imprimir aqui para mim o que vai acontecer. Vou dar Ctrl Enter. Ctrl Enter é um atalho aqui do Jupyter para a gente conseguir rodar. Quem não sabe como funciona o Jupyter, tá lá na descrição também um link. O Lira explica detalhado como instala, como usa, enfim, várias coisas do Jupyter, que é essa ferramenta que a gente está usando, tá? Lembrando que tudo isso aqui vai estar lá na descrição também para você baixar. Beleza, então aqui eu tenho a minha lista de compras. Quando eu botei lista de compras 1, o que aconteceu? Ele botou maçã, que por sinal não está com acento. Maçã.
Por quê? Você não faltou a primeira posição? Seu Daniel, você não falou para mim que a primeira posição era que eu pegava a informação pela posição e eu botei a posição 1 e deu maçã. O que acontece, gente? Quando a gente fala de listas, quando a gente fala de Python, e a gente está sempre... essa posição, ela não começa no 1, ela começa no 0. Então, na verdade, quando a gente olhar aqui, ó, banana, ela não é a posição 1, ela é a posição 0. Maçã é a posição 1. E laranja é a posição 2, tá? Ah, Daniel, então quer dizer que se eu botasse 0 aqui, eu ia pegar a informação da primeira posição, que é banana? Sim, você ia pegar. E se eu botasse 3? Eu tenho 3 itens, deveria funcionar, né? Não, tá aí, ó, tem um erro. Então, ele não está reconhecendo 3, por quê? Porque eu só tenho, apesar de eu ter 3 posições, a minha posição começa do 0. Então, é 0, 1, 2. Então, sempre é a posição que você quer, menos 1, tá? Só que tem uma outra forma de eu acessar também. Eu posso acessar usando os valores negativos. Então, por exemplo, se eu boto menos 1, olha o que vai acontecer. Ele me pegou o último item. Então, ele considera essa conta da direita para a esquerda. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Ah, Daniel, mas por que não é 0? Porque o 0 já é aqui a posição 1, que é banana. Então, menos 1 pega pra gente a posição final. Se eu botasse menos 2, ele vai me dar maçã. Se eu botar menos 3, ele vai me dar banana. Beleza? Então, assim, eu consigo acessar as informações que eu tenho dentro dessa minha lista. E acessar a informação dessa lista é o que vai permitir a gente trabalhar essas informações muitas vezes. Tá? Beleza. Mas vamos lá. Vamos criar uma outra célula aqui. E vamos pensar numa coisa diferente. Minha mãe me ligou e falou assim, ó, Daniel, aumenta essa lista aí, compra a beterraba pra mim também. Beleza, então é só botar aqui, ó, lista, underline, compras, ponto. Append beterraba. O que é isso aqui que a gente está escrevendo? Esse append, ele é um método. Tá? Ele é um método, que no fundo é uma função, tá, gente? Ele é uma função que vai agir sobre a minha variável lista compras, que é a minha lista. Então, eu estou dizendo, ó, lista compras está sendo acrescida com esse append de mais um item, que é beterraba. Beleza? Quando eu printar isso aqui, ó, lista underline compras, mandar executar com Ctrl Enter, você vai ver que ele colocou a beterraba na minha lista e botou no final. Então, o append é um desses métodos, permite a gente trabalhar com essa lista, acrescentando dados a essa lista e sempre botando ela no fim da lista, tá? Mas vamos dizer que eu quero, já vi que minha mãe estava empolgada, estava querendo comprar mais coisas, fui lá e botei o meu desejo, meu próprio desejo, aqui dentro dessa lista. Então, eu quis botar, ó, lista underline compras, ponto, insert. Vou usar outro aqui agora, vou usar esse insert. O que esse insert faz? Ele, ao invés de botar no fim, igual ao append, ele vai inserir isso no meio da lista. Então, o que eu pensei? Cara, vou botar um negócio ali no meio, vou botar uma coisa qualquer ali no meio, vai que eu consigo, né? Vou pegar um chocolate. Vou pegar um chocolate. Então, eu vou botar aqui, ó, insert chocolate. E vou mandar printar. Print, lista, underline, compras. Beleza. E olha só, olha o que aconteceu. Com o insert, ele não botou no fim, ele botou no meio. Então eu joguei ali, ó, no meio da lista, um negocinho para comprar. E eu botei. Como eu botei 1 naquele primeiro argumento, esse primeiro argumento aqui, ele representa pra gente que é a posição de número 1, não a primeira posição, a posição de número 1. Qual é a posição de número 1? Se começa no 0, essa é de número 0, e essa seria de número 1. Ué, mas a maçã está aqui também. O que aconteceu?
O insert, gente, ele não sobrepõe o valor, então ele não subscreve o valor. Ele simplesmente coloca um novo valor naquele local e o resto é deslocado para frente. Então o que aconteceu? O chocolate eu botei em posição 1, então ele entrou na posição 1, todo o resto ficou aqui, tá? Mas Daniel, se eu quisesse apagar algum item, tem como fazer? Tem sim, tem como fazer. Então vamos criar aqui uma outra célula e vamos usar aqui, ó, o del, tá? E aí esse del, a gente pode usar ele fazendo lista de compras e dando a posição para ele de qual é o item que a gente quer tirar. Então vamos dizer que eu quero tirar a beterraba. Perdão, a beterraba. Para beterraba, então eu vou ter que botar 4. Por que 4? Porque é 0, 1, 2, 3, 4. Então assim, eu estou acessando o meu quarto item, e eu vou printar ele aqui, ó, para a gente ver o que aconteceu. Tá lá, ó, ele tirou esse del, ele jogou fora esse nosso item beterraba, beleza? Daniel, e se eu não souber a posição? Tem como fazer? Sim, tem como. O Lira costuma falar um negócio que normalmente se perguntar tem como para o Python, ele vai dizer sim, tem como. Porque Python resolve muita coisa. Então tem sim como fazer. O que eu vou usar? Eu vou usar esse método chamado remove. Só que esse método remove, ele vai usar o nome. Então, se eu quiser tirar, por exemplo, o chocolate, você tem que escrever certinho, chocolate, e botar aqui embaixo, print, lista, underline, compras, e der um enterzinho. Tá lá, ó, banana, maçã e laranja. Então ele removeu pra gente não pela posição. Eu não sabia onde o chocolate estava. Eu botei ali no meio sem saber onde estava o chocolate. Então ele achou onde estava o chocolate pelo nome e não pela posição. Beleza? E aí foi e removeu. E aí eu voltei para minha lista inicial. Tá? Vamos ver o seguinte agora. Vamos dizer que nesses casos eu sempre joguei, que eu deletei, eu sempre joguei essas coisas fora. Tá? Sumiram. Se perderam, não vai ter mais. Eu vou adicionar de novo aqui na minha lista compras um item um pouco mais esdrúxulo. Botar um carro, tá? Vou dar um print aqui, ó, para vocês poderem ver o que aconteceu. E tá lá, banana, maçã, laranja e carro. Beleza? Só que não faz muito sentido pra gente ter esse carro numa lista de compras, principalmente se a gente está falando de mercado, né? Não faz muito sentido. Imagina, você vai lá pro mercado, você volta com um carro para tua mãe. Primeiro que sua mãe vai perguntar se você roubou, né? Provavelmente você não achou que se você não tem dinheiro para comprar carro ali, principalmente se você saiu de chinelo, de bermuda para comprar banana, maçã e laranja e voltou com um carro, vão achar que você roubou aquele carro. Bem, brincadeiras à parte, vamos lá. Então beleza, gente, é o seguinte, eu vou tentar agora pegar esse meu carro, que está na minha lista de compras, e vou levar para uma lista, que é uma lista que eu vou chamar de lista de sonhos. Essa lista de sonhos, ela está vazia ainda. Sou um rapaz sem sonhos. Rapaz sem sonhos, minha mãe não deixa eu ter meu carro, então sou um rapaz sem sonhos. Vou colocar aqui o seguinte, vou botar aqui nessa lista de sonhos, eu quero criar uma variável sonho, que vai receber esse carro lá da minha lista de compras. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar a informação da minha lista de compras, que é o carro, e quero levar ela para a minha variável sonho, tá? Antes de botar na minha lista, eu só quero criar um sonho. E esse sonho eu vou fazer o quê? Eu vou usar lista, underline, compras, ponto, pop. Esse pop permite a gente pegar uma informação. Se você colocar uma variável no início, igual a gente está fazendo aqui, ele vai pegar essa informação e vai jogar lá. Se você fizer só pop, ele vai fazer, ó, acabou, deletou. Então é uma outra forma de deletar uma informação, beleza? Então vamos lá. Se eu fizer aqui o meu pop e botar meu pop -1, por que -1, Daniel? Porque -1 é a posição
que está o meu carro. Ó. Meu carro não está na última posição, então ele é a posição -1 no negativo, né? Eu vou dar aqui, ó, um print, que eu quero ver o meu sonho. Vou poder ver meu sonho pela primeira vez e tá lá, o carro. Então agora eu criei um sonho chamado carro. E o que eu quero fazer agora é adicionar esse sonho. Quero adicionar esse sonho à minha lista de sonhos. Então eu vou pegar essa informação desse meu sonho e vou botar dentro da minha lista de sonhos. Como é que eu faço isso? A gente já viu, ó. Lista underline sonhos, ponto, append, quem que eu vou botar? Sonho. Então agora, ó, eu estou usando o meu sonho, que é uma variável, dentro do meu append, para eu poder o quê? Adicionar essa informação à minha lista. Se eu der um print, lista, underline compras, vou botar compras aqui também para a gente ver como é que ficou lá, e print, underline, lista, underline, sonhos, e der, vou executar, ó, você vai ver, meu carro saiu da minha lista de compras e agora ele foi para minha lista de sonhos, beleza? Então essa é uma forma que a gente tem de pegar uma informação de uma lista e armazenar ela em outro lugar, para depois poder usar na frente, beleza? Show de bola, gente! Vamos lá, mas aí por enquanto a gente só fez coisas muito fora do mercado de trabalho, fora do dia a dia, a gente só está criando como lista de compras. A não ser que você queira automatizar as compras que você faz para sua mãe, a gente precisa ver uma coisa diferente, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouquinho mais o nível de dificuldade e vamos criar uma lista de tarefas. Como é que eu faço umas tarefas? Tipo aquele to-do, que já usou outras ferramentas aí, tipo uma listinha de tarefas, quero criar a minha. Como é que eu faço isso? Eu vou criar uma lista chamada tarefas. E aí mais uma informação para vocês. É muito comum que sempre quando a gente fala em listas no Python, que a gente dê nomes super intuitivos, tá? Então eu usei listas de compras, lista de sonhos super intuitivos e que eles tenham esse plural. Daniel, se eu usar só no singular, funciona? Vai funcionar. Mas é uma boa prática que a gente coloque aqui, ó, esse Szinho de tarefas. Por quê? São muitas tarefas. São muitas tarefas. Então, basicamente é isso. A gente precisa criar essa nomenclatura, acaba ajudando tanto você, quando você for reler o seu código, quanto um amiguinho que for pegar o seu código e entender o que você fez. Beleza? Então, vamos embora. Criei aqui, ó, minhas tarefas como uma lista vazia, tá? E eu quero fazer o seguinte, eu quero adicionar uma tarefa aqui para ele. Só que eu não quero adicionar para ele uma tarefa de um jeito qualquer. Eu quero fingir que eu tenho um usuário dessa minha lista de tarefas. Como é que eu faço isso? Eu vou usar, ó, essa ferramenta aqui chamada input. Então eu vou usar tarefa e vou usar essa fórmula input. O que a fórmula input pede para mim? Eu vou criar para você uma interação com o seu usuário. Você só precisa dizer para mim o que eu vou perguntar para ele. Então, qual... Ou então, por exemplo, insira uma tarefa. Beleza? E aí, ó, se eu mandar rodar essa informação... Não, vou fazer o seguinte. Vou pegar e vou botar essa tarefa lá direto no meu tarefas. Tarefas.append tarefa. Beleza? Então, ele apareceu para mim, ó, insira uma tarefa. Como é que eu faço para inserir uma tarefa? Eu boto, por exemplo, lá, curtir o vídeo de listas da hashtag. Beleza, vou dar um Enter. Vamos ver se funcionou? Criar uma nova célula aqui. E vou botar print tarefas. Beleza, tá lá, ó. Agora, além de criar uma lista do zero e ir acrescentando os valores nela, eu criei uma interação com o usuário, tá? Só que o que aconteceu? Depois que eu inseri uma tarefa, o meu programa parou. Eu consigo criar uma forma dele não parar enquanto algo não acontecer, tá? E para isso a gente vai usar uma estrutura de repetição.
A estrutura de repetição que a gente vai usar aqui vai ser o while. A estrutura de repetições é o mundo, mas a gente vai usar aqui o while para a gente poder entender melhor como a gente pode fazer. O que esse while, esse tal de while faz? Então, pessoal, a estrutura de repetição que a gente vai usar aqui é o while, tá? Esse while, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer algo enquanto alguma coisa acontecer, ou então enquanto alguma coisa não acontecer. Nesse caso, eu vou dizer que enquanto tarefa for diferente de vazio, esse exclamação igual no Python é o diferente, tá? Se enquanto ele for diferente de vazio, 2 pontos, ele vai fazer o seguinte, vou até copiar aqui, ó, ele vai executar tarefa igual a input, insira uma tarefa. Tarefas.append, tarefa. Então, ele vai coletar uma informação e depois vai jogar aqui na minha lista, tá? Beleza. E aí, vou botar aqui no final para ele rodar um print, para a gente ver como é que funcionou isso. Ó, vou mandar rodar, insira uma tarefa. Já tem lá o curtir, né? Então, eu vou bater compartilhar. Compartilhar o vídeo da hashtag. Ó, apareceu outra tarefinha pra gente. Por quê? Porque eu falei que enquanto essa caixinha em branco não for vazia, ele vai aparecer pra gente. Enquanto não for em branco, ele vai aparecer pra gente. Então, eu vou ter que criar mais coisa aqui. Então, vou fazer download do mini curso de Python. Que tá na descrição, falando isso, tá na descrição. Me inscrever no canal da hashtag. Beleza, cansei, já fiz propaganda o suficiente. Então vamos fazer aqui agora o Enter. Tá vendo? Agora tá vazio. Agora minha tela tá vazia. Essa telinha aqui para o usuário. Então se eu der um Enter, ó, printou pra gente. Ele printou que eu vou curtir o vídeo da lista de hashtag, compartilhar o vídeo da hashtag, fazer download do mini curso de Python, me inscrever no canal da hashtag e esse vazio aqui. Então, beleza, Daniel. Apareceu isso pra gente, a gente tem essa lista de tarefas, só que tem esse finalzinho aqui que a gente não gostou. Consigo tirar? Por exemplo, eu posso pedir para printar do zero, da posição 0, até a posição -1. Muito importante, o que é essa estrutura que a gente está usando? Quando a gente bota 0, -1, eu estou dizendo que eu estou pegando da posição 0, incluindo a posição 0, até a posição -1, sem incluir a posição -1. Então, eu estou pegando todos os itens, menos a posição -1, que a gente já viu que é a última posição. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, botar aqui, ó, vamos rodar só para ver, mas tirei. Poderia botar 1 até 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, compartilhar vídeo da hashtag e fazer download. Mas botei de 1 até 3. Por que só apareceu esse? Porque ele pegou a posição 1 e a posição 2. A posição 3 ele não pegou, tá? Poderia também, naquele caso anterior, ó, poderia ter deixado aqui vazio. Então, eu vou pegar do início, vazio ele vai entender do início até -1. E, ó, pegou. E funciona do mesmo jeito ao contrário. Vamos dizer que eu quisesse pegar da posição 2, a posição 2 vai ser, ó, 0, 1, 2, do fazer download até o último item. Ele pegou, ó, fazer download, me inscrever no canal e aquele vazio que a gente viu. Beleza? Falar. Agora a gente tem uma lista de tarefas criada com uma interface com o usuário, dando essas informações pra gente. Beleza? Beleza, Daniel, deu para entender, mas não vi número até agora. Se eu tiver uma lista de valores, coisas que tenham valor, não dá, só pode ser com número, só pode ser com letra, só pode ser com palavra? Não, dá para a gente fazer também. Vamos ver um outro exemplo agora. Agora um exemplo que pode ser o seu caso no seu trabalho, tá? Vamos criar aqui mais uma célulazinha e vamos pegar, por exemplo, eu vou criar uma lista de lojas, tá? Igual. Vou botar que tem uma loja Rio de Janeiro, São Paulo
e, sei lá, Curitiba. Beleza? E eu vou criar aqui, ó, o faturamento dessas lojas. O Rio de Janeiro vai ser 10 mil. Opa, não preciso de aspas nesse caso, porque eu estou falando de números. Então, 10 mil. O São Paulo vão ser 20 mil. E Curitiba vai ser 100. Vamos botar um número diferente para facilitar a gente. 50 mil. Beleza. Então, eu tenho uma lista de lojas e uma lista de faturamento. Tá? Então, Rio de Janeiro faturou 10 mil. São Paulo faturou 20 mil. E Curitiba faturou 50 mil. Tá. Vamos mandar printar essas listas, só para a gente ver. Então, eu vou botar aqui, ó, lojas, print, faturamento. Print, faturamento. Beleza. Beleza. Tenho essas listas feitas aqui agora. Um ponto muito importante. Percebe que a gente criou duas listas, né? Que é a lista da loja e o faturamento daquela loja. Um ponto muito importante de vocês terem atenção aqui é o seguinte. Essas listas, elas não estão vinculadas. Elas não estão vinculadas. Então, apesar da posição estar certa, né? Rio de Janeiro, 10 mil, São Paulo, 20 mil e Curitiba, 50 mil, a gente não tem uma relação entre essas listas. Por exemplo, vamos dizer que eu quero ordenar a minha lista aqui de faturamento do maior para o menor. Como é que eu faço essa ordenação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever faturamento igual, faturamento ponto sorte, tá? Sorte é um método, assim como a gente viu o append, assim como a gente viu o insert, que permite a gente ordenar uma lista. Essa ordenação da lista vai fazer o seguinte, ponto sorte, e a gente vai printar, print, faturamento. Quando eu executar essa linha aqui, o que ele está fazendo automaticamente é mudando a orientação dessa lista, tá? E eu vou dar print aqui, ó. Aí você vai falar, Daniel, mas nada aconteceu, tá igual. Por que está igual? Porque o sort ele sempre vai fazer por padrão do menor para o maior, tá? E não, se a gente quer mudar isso, quer fazer do maior para o menor, eu preciso dizer para ele. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar reverse igual true aqui dentro nos meus parâmetros. Então aqui dentro, onde a gente tinha deixado vazio, eu vou dar para ele um parâmetro, tá? É uma informação adicional que vai fazer com que ele execute o código diferente do padrão. Qual era o padrão? Do menor para o maior. Então eu vou mandar rodar e tá lá, ó, 50 mil, 20 mil e 10 mil. Se eu fizer novamente o mesmo código que a gente tinha feito antes, que era print lojas, faturamento, ó, e fizer aqui e der para executar, você vai ver que isso ficou deslocado. Então o Rio de Janeiro agora está produzindo 50 mil, São Paulo 20 mil, que coincidiu, mas foi coincidência, e Curitiba 10 mil. Então, é um ponto de muita atenção que a gente tem que ter, quando a gente trabalha com listas que têm relação no mundo real, no Python elas precisam ter relação em algum ponto. Uma forma que a gente tem para poder criar esse relacionamento é criar um objeto, criar uma coisa que tem tanto a loja quanto o faturamento, mas na mesma informação. Isso se chama tupla, tá? Que merece uma outra aula sobre o tupla, mas a gente vai usar o tupla. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou pegar a informação do Rio de Janeiro e vou associar ao faturamento do Rio de Janeiro. Eu vou pegar a informação de São Paulo e vou associar a informação. Eu vou pegar a informação do Rio de Janeiro e vou associar a informação do faturamento. Eu vou pegar a informação de São Paulo e vou associar a informação do faturamento. E vou pegar a informação de Curitiba e vou associar a informação de faturamento. Beleza? Antes disso, eu vou só corrigir aqui, para não ficar esse reverse true. Vou mandar printar novamente e tá lá. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou usar uma daquelas estruturas de repetição que a gente comentou mais cedo. Tá?
eu vou fazer for, e aí eu vou usar essa variávelzinha aqui, i. O que é o i? I é uma variável auxiliar que vai me ajudar a entrar, a rodar todos os itens da minha lista, tá? Permitindo a gente acessar a informação para depois unir as duas. Então, eu vou fazer for i in range 3, esse in range 3, ou seja, eu vou rodar esse valorzinho de i até o valor 3. Até o valor 3. Por que 3? Porque eu tenho 3 itens na minha tabela. Apesar da minha posição ser 0, 1, 2, eu tenho 3 itens na minha tabela. Então, eu vou fazer um for que vai fazer para i igual a 1. Para i igual a 1, eu vou pegar o Rio de Janeiro e faturamento de 10 mil. Para i igual a 2, eu vou pegar São Paulo e o faturamento de 20 mil. Para i igual a 3, eu vou pegar Curitiba, 50 mil. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui, então, a gente vai criar uma tupla, que eu falei antes. O que é uma tupla? É um objeto que vai organizar os valores. Então, ela vai ser usando parênteses, que vai permitir a gente armazenar uma informação dupla nesse caso, né? Que é a informação de loja e faturamento. Então, essas duas informações vão poder estar vinculadas num mesmo objeto, numa mesma coisa, que é a tupla. Então, aí eu vou botar, ó, que a minha tupla vai ser igual. E aí, a tupla, a gente não vai usar mais aquele colchete, porque o colchete é só de lista. Tuplas, a gente vai usar parênteses. Então, a minha tupla vai ser o quê? Vai ser o valor da minha lojas, da posição i, menos 1, vírgula, que é a minha outra informação, faturamento, i, menos 1. Então, o que eu estou fazendo? Tupla faz o seguinte, vai lá na minha lojas e pega onde i menos 1, quando i for 1, i menos 1 vai ser 0, então pega a minha loja da posição 0, Rio de Janeiro. Faturamento, i menos 1, se 1 é 1, vai ser 0, então o meu faturamento vai ser aqui 10 mil, que é faturamento, beleza. Então ele vai pegar e vai fazer essa tupla pra gente. E vai fazer isso, ó, enquanto i for igual a 3, então ele vai fazer i igual a 1, vai pegar Rio de Janeiro, 10 mil. I igual a 2, ele vai pegar São Paulo, 20 mil. I igual a 3, ele vai pegar Curitiba, 50 mil. Beleza? E aí eu vou mandar aqui embaixo, depois, ele adicionar essa tupla numa lista que eu vou chamar de resultados. Então, eu vou chamar resultados.append tupla. Tudo isso dentro da minha estrutura do for. Então, para cada vez que esse for rodar, então para cada i que isso estiver rodando, ele vai adicionar aquela tupla que ele acabou de criar dentro da minha lista resultados, tá? Só que para isso, eu preciso ter criado uma lista resultados primeiro. E como é que eu crio uma lista de resultados? Da mesma forma que a gente criou lá, por exemplo, a nossa lista dos sonhos. A gente bota aqui que resultados é igual a uma lista vazia. Beleza. Venho aqui e vou mandar printar pra gente, ó, print resultados. E aí, tá lá. Agora a gente tem uma lista que o primeiro item é uma tupla Curitiba 50 mil, o segundo item é Rio de Janeiro 10 mil e o terceiro item é São Paulo 20 mil. Tá? Então a gente conseguiu organizar essa informação de uma maneira que agora sim existe relacionamento. Se eu quisesse, por exemplo, acessar a informação lá, quanto que o Rio de Janeiro faturou, eu posso botar resultados, dou a posição do Rio de Janeiro. Qual é a posição do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro está na posição 1. Ó, Curitiba está na posição 0, Rio de Janeiro está na posição 1. Só que se eu pegar a posição 1, eu estou pegando toda a minha tupla. Então eu vou pegar a posição 1, posição 1 de novo. Por que posição 1 de novo? Porque Rio de Janeiro é minha posição 0 da minha tupla e 10 mil é minha posição 1.
Se eu mandar printar essa informação, print, resultados, der um Enter, tá lá, 10 mil. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês peçam mais vídeos meus aí. Não gostou? Bota lá pra gente, diz se gostou, vê se você quer aprender mais sobre tupla, quer aprender mais sobre o while que a gente usou, quer aprender mais sobre o for que a gente usou. Diz pra gente o que você quer. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir, não deixa de baixar lá o nosso mini curso de Python, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Abraço, fui!